Fabiano, eu dei aula de História das Relações Internacionais, né? História das Relações Internacionais, Brasil e tal, aquela coisa toda. E esse pessoal dessa geração, ao qual talvez o único ainda na ativa seja realmente só o Celso Amorim, esse pessoal ainda olha muito para a política de barganha. Lá do Getúlio Vargas, eu vejo isso assim, eu falei, caraca, ninguém fala, será que eu estou vendo uma coisa errada? Porque me parece uma política de barganha, tentar tirar o melhor dos dois. Uma avaliação da situação, uma avaliação da conjuntura completamente equivocada. Porque naquela época nós não tínhamos alternativas. E agora me parece que a alternativa constituída pelos BRICS é uma alternativa fundamental. Não digo isso só para a área de defesa. Por exemplo, se você olhar para a defesa, você faz negócio com a Rússia. Por quê? Porque o armamento russo é superior ao da OTAN. Tá? Armamento que é um terço do preço, destruindo um armamento caríssimo que é da OTAN. Se você olha a tecnologia, a China, né, tem mais patente do que 2, 3 países reunidos. Então, quer dizer, não me parece algo interessante. E aí você me chama a atenção de um outro conceito, né, que me vem nesse momento, que é a nossa perda da identidade. E aqui eu vou bater especificamente na diplomacia presidencial. Isso foi introduzido pelo FHC, né, porque por ele ter sido ministro das Relações Exteriores, cometeu aquele vexame de lá na Assembleia Nacional Francesa discursar em francês. Digo ter falado para ele, presidente, não se faz isso, né? Não precisa mostrar para os outros que você tem apartamento aqui e tal. Que se você for ver o discurso dele, ele fala, né, dessa proximidade com os franceses, do tempo de exílio. E eu acho que nós nos perdemos. Eu não vejo essa diplomacia, né, o atual ministro das Relações Exteriores, o próprio Celso Amorim já está cansado, 82 anos, não estão sendo capazes de formular conceitos para esse período, para o período BRICS, né, como eu falei, eu acho que é o nosso destino. Relações comerciais, trazer a China para dentro do país, trazer a Rússia, trazer a Índia para cá e formular conceitos internacionais que nos permitam ver. E me parece, eu fico mais impressionado que um cara que não tem muita visão estratégica, né, pelo menos do meu ponto de vista, que é o Paulo Guedes, teve um determinado momento, se a União Europeia não quiser fazer acordo, não tem problema não, a gente faz um acordo com a China e com a Rússia. Ele falou isso. Nunca vi Celso Amorim, nenhum desses caras falar isso. E aí, Fabiano, é isso mesmo? Não tem um conceito? Não tem novos conceitos? Não tem direção? O que houve? Assim, eu acho que nós tínhamos outros personagens na formulação da política externa presidencial do Lula nos outros mandatos. Samuel Pinheiro Guimarães e o Marco Aurélio Garcia. E aí, com várias pessoas com as quais eu converso, que trabalharam com eles, conversaram, eu não tive nenhuma afinidade assim mais próxima com eles. O Samuel até em alguns eventos acadêmicos, sim, mas nada de proximidade. Deixavam bem claro que o comprometimento nacionalista deles com o interesse do país, ele era muito, muito sério. Eu não quero dizer com isso que a atual diplomacia não tem, eu acho que tem. Mas, assim, tem uma visão de que o mundo ainda funciona de acordo com coordenadas que estão no passado. E é isso que mais me preocupa. Não tem problema nenhum o Brasil aprofundar as relações com a Rússia e com a China e manter as relações com os Estados Unidos. Só que o que me parece é que tem um veto a partir desse terceiro mandato do presidente Lula. E nota que interessante, o conflito na Ucrânia, que é o conflito que está dividindo o Ocidente versus o Oriente, versus a Rússia, a Eurásia, ele foi um conflito que na minha leitura, assim, a percepção do Brasil sobre isso, o próprio posicionamento do Bolsonaro sobre isso, foi bastante ponderado e o Lula seguiu nessa linha. Veja, dois candidatos à presidência, 2 presidentes em campos extremos opostos em termos políticos, que mantiveram algo ali nessa linha. Seria interessante pegar essa oportunidade e avançar na cooperação com a Rússia. Mas parece que o que estava meio que planejado para que o Lula fizesse, travou.
E a minha leitura é de que travou porque tem veto por parte dos Estados Unidos. E o Brasil, a deferência toda do Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, em várias manifestações públicas da nossa diplomacia, para mim deixam isso muito claro. Essa é a minha visão. Assim, eu estou falando mais como é que eu vejo que o Brasil está atuando no mundo. Então esse é um ponto. Tinham outras pessoas que estavam também formulando a política e tem essa visão, para mim, que está um pouco equivocada. Uma outra coisa, e isso é muito importante, porque para o governo do presidente Lula agora, me parece ser muito importante, é uma identidade de uma pauta de valores progressistas, até para se contrapor ao conservadorismo do presidente anterior. E hoje nós temos uma virada mais conservadora da Rússia, por exemplo, e de vários outros países no mundo. A entrada do Irã e da Arábia Saudita nos BRICS mostra isso. E aí, esses progressistas aqui de dentro do Brasil, digo assim, pauta de valores, questões relacionadas à sexualidade, minorias e outras questões, né? Essas pessoas que fazem parte do governo, que são uma base importante do governo, não gostam de estar num lugar onde vai ter iraniano, onde vai ter saudita, onde vai ter russo. E isso, para mim, é um gravíssimo erro. O fato de nós estarmos num agrupamento como o BRICS não quer dizer que a gente vai precisar ser igual a eles ou eles igual a gente. Nós podemos ser diferentes e valorizar, inclusive, essa diferença, que é algo, por exemplo, que para mim não existe nas relações do norte desenvolvido e do sul global. Ali é uma pauta que é uma imposição, muitas vezes. E muitas vezes, justificativas para fazer a guerra, muitas já ocorreram nesse sentido, muitas vezes se utilizando de conceitos abstratos como direitos humanos para promover uma agenda bem específica. Então, me parece que esse é um outro aspecto mais de base. E isso não está só na presidência, isso está nos ministérios. As assessorias internacionais dos ministérios, que estão participando ativamente das ações dos ministérios, são muito marcadas por essa agenda progressista baseada nos valores. O Itamaraty tem um alto representante para questões LGBTQI+, que é uma questão controversa. Eu reconheço a importância da discussão na sociedade brasileira. O Brasil tem direitos constitucionais garantidos para as pessoas serem da maneira como elas são. Agora, eu acho muito complicado levar esse tipo de política como prioridade das relações exteriores para um país que precisa de aliados no mundo, porque tem outras pautas importantes também para garantir a nossa soberania e o desenvolvimento econômico do país. Nós somos um país pobre, nós somos um país racista, nós somos um país que tem muitos problemas para superar e muita identidade com vários outros. São 200 países no mundo. No mínimo tem 150 países no mundo que não estão avançando nessa pauta de valores, mas que tem pautas importantes de combate à fome, de desenvolvimento tecnológico autônomo, soberania nacional. Então, tem que calibrar isso. Agora, o porquê que isso acontece nesse governo? Bom, tem vários motivos. Eu acho que tem a ver com uma base eleitoral e tem a ver com o peso também dessa agenda na formação dos quadros da elite brasileira. As pessoas estudam nos Estados Unidos, as pessoas recebem financiamento, a sociedade civil é paga pelas fundações norte-americanas e europeias para promover discussões nessas áreas e elas avançam isso. As associações de ONGs do Brasil são todas financiadas pela Comissão Europeia. Como é que a Comissão Europeia vai querer que a sociedade civil brasileira se engaje nos BRICS, com Rússia e com China? Se a Comissão Europeia está dando dinheiro para bombardear a Rússia, não tem como.